Hoje vamos começar uma jornada que pode abalar suas crenças mais profundas sobre a vida, a alma e o propósito da nossa existência. Você já parou para se perguntar: será que a vida termina na morte ou ela apenas muda de cena? Nesta verdadeira aula da espiritualidade com o professor Severino Celestino, você vai descobrir que a reencarnação não é um conceito moderno, mas uma verdade que estava até mesmo implícita nos ensinamentos de Jesus e no Antigo Testamento. Prepare-se porque aquilo que muita gente acha que é tabu, aqui é revelado como uma chave essencial para entender quem você realmente é. Pense comigo. E se Jesus jamais negou a reencarnação? E se as Escrituras não foram feitas para limitar sua alma, mas para revelar que nós já vivemos antes e viveremos novamente? Assista até o fim porque o que vem agora pode transformar sua visão da vida e da morte. Boa noite a todos. Roguemos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que permaneça conosco esta noite e sempre. Jesus era um homem que, na condição de judeu, ele não precisava ensinar a reencarnação, porque já fazia parte da crença judaica, como faz ainda hoje. Mas, mesmo assim, não sendo o seu objetivo maior, mas ele deixou lições magnânimas e maravilhosas nesse sentido. E nós vamos, de uma forma resumida, é lógico, passar para vocês, explorando um pouquinho aquilo que a gente pôde colher desse homem que se intitulava o Bom Pastor, aquele que estaria conosco até a consumação dos séculos. E aqui nós temos duas visões de Jesus. Em cima, como judeu, com a sua cabeça coberta, fidelidade à Torá, como ele mesmo disse que tinha, e aqui embaixo Jesus, saxônicos ocidentais, cristão, na forma que o cristianismo apresentou, que Jesus com a cabeça descoberta é exatamente a visão ocidental. Aí nós colocamos os dois só para lembrar que ele não falava só para ocidentais, mas falava para o mundo todo, mais especificamente para os judeus. E aqui aquela famosa oração que ele começa se colocando como um instrumento de Deus, sentindo-se honrado, sentindo-se privilegiado e feliz por assumir a nossa proteção perante Deus como presidente do nosso planeta. Mas nós temos aqui um Jesus na sinagoga, lendo um rolo da Torá. Eu não sei se está muito claro, se vocês estão vendo bem daí, se está havendo algum problema. Dá para ver, né? Ok, porque o menino também precisa filmar. Não é isso, Felipe? E a ausência de luz às vezes dificulta. Mas o judaísmo, a doutrina, Jesus não estava preso à questão muito religiosa, que ele demonstrou isso com as suas atitudes e a sua conduta, quebrando, sobretudo, tabus, quebrando questões sociais, se revelando a primeira vez, ou a sua maior revelação como Messias no poço de Jacó, foi a uma mulher. Dentro do tradicionalismo judaico, a mulher tem o seu papel em casa. Mas na sociedade é o homem quem aparece, é o homem quem responde, a mulher sempre a senhora do lar. Por uma questão mesmo do que fala a Torá. E o judaísmo, vocês estão vendo, tem todo um tradicionalismo que Jesus veio dentro da sinagoga, lá em Nazaré, ele lê o profeta Isaías, no capítulo 61, onde fala que sobre ele ele seria o escolhido e o ungido de Deus. Então, a partir daí, ele assume a sua posição de mestre, de Messias, de guia espiritual do nosso planeta, começando a se revelar pela sua simplicidade, quebrando tabus a uma mulher. E essa expressão judaica, hebraica, chamada de Guigu Neshamot, que é o espírito que Deus depositou no nosso corpo, lá narrado no Gênesis 2:7, que o judeu
quanto mais ortodoxo, quanto mais praticante, quanto mais tradicional ele é, mais reencarnacionista ele se apresenta. Ao ponto de o judeu também não prega a reencarnação. É por isso que muita gente diz que o judeu não é reencarnacionista. E eu fui saber disso de uma forma muito evidente quando eu fiz o meu primeiro curso de hebraico com um judeu, e ele achava que eu era protestante e ele me intitulou protestante. Eu digo, não, eu não sou protestante, professor. Eu sou espírita. Sou seguidor da doutrina de Allan Kardec. Sou adepto, nós somos adeptos da reencarnação. Ele disse, aí, eu também sou. Eu digo, o senhor acredita? A pergunta foi essa, o senhor acredita na reencarnação? Ele disse, não, quem precisa acreditar é você, eu tenho absoluta certeza. Ele colocou a coisa já de uma forma bem mais forte para mim. E eu digo assim, por que é que vocês não pregam reencarnação? Porque nós espíritas geralmente temos dificuldade de levar isso às pessoas. Ele disse, porque a reencarnação está na Torá. E o que está na Torá a gente não discute, a gente cumpre. Nós somos fiéis ao ensinamento de Deus, porque a Torá é um ensinamento divino. Então, quanto mais portador de peote, que é esse cabelo atrás da orelha, de barba, mais reencarnacionista ele é. Se você encontrar algum judeu que diga que não acredita ou não aceita a reencarnação, porque ele não é ortodoxo, ele não é praticante, porque assim como existe nas religiões o praticante e o não praticante, o judeu chama lodati, que não pratica, e dati, o praticante, que vem do verbo ladati, que é saber. O que pratica, pratica porque conhece. O que não pratica porque não conhece. E aqui está a grande revelação da reencarnação que Jesus não precisava trazer, porque Moisés já trouxe. Aqui Gênesis 2,7. O que é que está escrito no Gênesis 2,7? A mesma coisa que está escrito pelo Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, na questão 132, se eu não me engano o número, desculpe se não estiver correto, mas aquela que fala o que é a alma, o Espírito encarnado, acho que é 134. O que é a alma, o Espírito encarnado. Ora, o Espírito é a centelha divina que Deus coloca no corpo físico. Só que quando chega no corpo, segundo Kardec, passa a chamar alma. Quando se liberta, passa a chamar Espírito. Isso dito pelo Espírito da Verdade. E aqui está a expressão do verbo formar, e formou Yahvé Elohim, et Hadam, o homem, Afar min Hadamah, do pó da terra. O homem foi criado das estruturas que tem no planeta, daí porque tudo que tem no nosso corpo tem na terra. Então nós somos filhos da terra. Adamá é terra, Adão, filho da terra. Então, quando se trata de criação, não existe sexo, homem e mulher. Então, todo homem e toda mulher é um Adão. A expressão Eva, que foi colocado, significa, vem da expressão Raim, que é vida, Rava, aquela que dá a vida. Daí a explicação maior, o significado maior para Eva. Mas Eva também é filha da terra. Então, primeiro, criação foi criando o homem, assim, uma expressão com objeto direto no hebraico, et, que indica qualificação, o homem. Como se a gente estivesse falando de humanidade. No princípio criou Deus a humanidade. Tá certo? E por isso que Adão como personificação não existe. E é outro problema que eu encontro quando eu falo disso, porque muita gente quer que exista Adão tenha sido o primeiro homem e Eva a primeira mulher, e fica complicado para explicar isso para quem não tem a noção do significado no texto original. E aí vem a questão, muitos, eu mesmo, uma entrevista que eu dei lá numa emissora de TV, uma aluna do curso protestante vai dizer, o senhor é uma pessoa, professor, que sabe tanto das coisas, o senhor podia até ser um pastor, é só o que querem que eu seja. Mas o senhor dizer que Adão e Eva nunca existiu, para mim é terrível. Eu digo, minha filha, eu já visitei o Israel várias vezes, já visitei os caminhos de Moisés, os caminhos de Jesus, conheço o túmulo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Raquel, de Jesus, de Moisés, de Absalão, de João Batista, mas o túmulo de Adão e Eva eu nunca vi. Era para existir lá, que não faz parte da criação.
Então as pessoas querem acreditar no maravilhoso e no sobrenatural. Então, agora que vem a questão importante. Depois de criado, o homem foi criado do pó da terra, mas foi criado o físico. Ou a parte espiritual não tinha. O elemento que animasse esse corpo não tinha. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, cede a sua centelha espiritual, que vem, segundo Moisés, de uma forma bem didática. Ele diz, vá e afar, que é o verbo soprar, inocular, introduzir. Introduzir no sentido de ar, de sopro, de hálito, de espírito. E soprou Beapaive em seu nariz ou em suas narinas, que é a cavidade respiratória do nosso organismo começa pelo nariz. Soprou o quê? Neshamat Haim, um sopro de vidas, no plural. Significando que esse elemento que foi criado aqui, o Neshamat Haim, ele foi criado para ter múltiplas existências e não uma única existência. Nesse sentido, depois que ele criou esse sopro de múltiplas existências, e aí, com isso, depois disso, vai rir e se tornou Ha-Adam, o homem, Le-Nefesh Hayah, ser vivente. O animal tem um princípio vital, está aqui. O sopro das múltiplas existências inoculado no corpo físico é que faz com que nós tenhamos múltiplas existências. Pessoal, dessa forma que é narrado no original, Kardec fala em A Gênese. É como se o livro dos Espíritos e A Gênese estivesse trazendo para de uma forma geral, explicando de uma forma mais palpável, tudo isso que Moisés colocou ali. E Jesus sabia disso, que ele não poderia desconhecer, que esse é exatamente o princípio da dualidade do ser vivo, e não é o Espírito de Deus que entra em nós. Segundo os estudos mais profundos, se o Espírito de Deus tocasse a gente seria fulminado pela energia poderosa que tem. Então, é como se, ou seja, a gente estuda nas obras de André Luiz, através do Chico e outras informações, que espírito muito superior, para descer à Terra, tem que se munir. André Luiz fala até que parece que eles vão mergulhar, que ele precisa de uma espécie de escafandro, para não sofrer o choque da diferença do superior para o inferior. Imagina a centelha de Deus chegar num coitado como eu fulminava. Então é nesse sentido que ele disse, houve uma degradação, o que foi espírito divino se transformou em Neshamah, e ao entrar no corpo passa a ser Nefesh. Então há uma degradação até chegar à parte mais inferior. Só que esse Nefesh, que é o elemento físico que dá a vida, quando a gente perde o corpo, ele desaparece. Mas o Neshamah não. O Neshamah é que tem múltiplas existências. E que nós entendemos como aquele espírito que vai mudando de corpo até de acordo com as encarnações sucessivas. Ok? Então isso é só para a gente ter uma ideia de que Jesus estava integrado nesse processo, que o judeu sabia isso desde Moisés. Não precisava Jesus vir ensinar isso, porque Moisés já falou lá desde a criação. E a gente lamenta que muita gente acha que Jesus só existe no Novo Testamento. Tudo isso é criação e projeto dele. O profeta Isaías fala lá no seu capítulo 40, versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, qual é a voz que clama no deserto, que apareceu clamando no deserto, pedindo ao povo para mudar, que a hora, o reino dos céus está próximo. Então Isaías, lá, 750 anos antes de Jesus, já preparou essa notícia que viria através de João o Batista, que aparece pregando no deserto e dizendo, Tarrazu, Batechuvá, como eu falei hoje à tarde, entrai-vos para dentro de vós mesmos, reformular-nos interiormente, porque o reino dos céus está próximo. E para receber Jesus a gente tem que mudar, tem que estar preparado e diferente. E o Malaquias, que é o
A palavra Malaquias em hebraico, malar é anjo, mensageiro. E há Deus, mensageiro de Deus. Ele traz essa informação no capítulo 3, 23, lá no original. Rinei anochi shelah lachem et Eliah hanavi. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Lifinei bo yom yavé hagadol ve hanorá. Antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Malaquias já previa que haveria alguém que viria antes para preparar o caminho de Jesus, e esse alguém, diz ele, eu vos enviarei Elias Hanavi, o profeta. Mas só que Elias Hanavi, o profeta, já tinha morrido há mais de 750 anos, que ele viveu antes de Jesus, 750 anos. Como é que ele ia voltar? Como é que ele viria para preparar o caminho? Ora, ele não tinha mais corpo. Ele foi um espírito que viveu lá atrás, que falou disso, que viria preparar o caminho, as veredas, e Malaquias disse que Elias viria fazer esse papel. Aqui a tradução. O que é que acontece? Chega João o Batista, que vem identificar que Jesus não foi batizado, foi identificado. É outra coisa que a gente tem que tirar do nosso chip, né? Muda o pendrive aí, faz qualquer coisa, mas Jesus não foi batizado, não precisava. O papel de João era identificar. É tanto que quando ele se aproxima, João diz, eu é que preciso ser batizado por você. O que você está fazendo aqui, né? Jesus disse, é preciso que se cumpra o que falou as escrituras e os profetas. O que é que falava? Que você viria para me identificar, chamando a atenção da mudança para a chegada dele. E para completar a história, Jesus fala para os discípulos a respeito de João. Quem é que diz quem foi João? O próprio Jesus. Nós somos ingratos, a própria igreja foi ingrata por uma questão de querer afastar João, porque era primo de Jesus, e os deuses que a igreja colocou Jesus como Deus. Deus não tem família, então não podia ter irmão, não podia ter sobrinho, não podia ter primo, não podia ter pai, não podia ter muita coisa, porque Deus não tem isso. Então Jesus vem e diz o seguinte: vocês foram ver o que no deserto? Falando a respeito de João, e já colocando aí nessa declaração de Jesus, dele mesmo, o princípio da reencarnação, que era acreditando nele. O que é que vocês foram ver no deserto? O que é que está lá? Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: o que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis, não nos campos. Então não foi ver um homem vestido ricamente. Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta. Então muita gente classifica João como profeta. Jesus disse que ele é mais do que isso. O que é que ele é então? É dele que está escrito: eis que diante de tua face enviei o meu anjo para preparar diante de ti o meu caminho. Então ele traz João como um mensageiro de Deus. O anjo é o mensageiro, o malar. O que é que vocês foram ver? Muito mais que um profeta, um mensageiro de Deus, dito por Jesus. E aí ele diz: desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e violentos se apoderam dele. Que tempo de João o Batista é esse? Desde os tempos que ele era Elias. Já era tomado de violência, já existia perseguição aos profetas. E aí ele vai mais além. Porque a Torá e os profetas profetizaram a João, até João. Por que a Torá e os profetas profetizaram até João? Porque a Torá e os profetas falavam da vinda de Jesus. E Jesus estava ali. Agora não tinha mais profecia, acabou com ele. O que é que a Torá e o profeta profetizavam? A vinda de Jesus. Então ela acabou. Só até João profetizar. E se quereis compreender, é ele, o Elias, que devia voltar.
Não tem passagem mais literal e mais direta do que essa. Não tem nem, você não pode nem dizer, não foi arrumadinho. Eu já tive uma situação em que eu tive no programa de TV lá na minha cidade com uma pastora. E pastora mulher, sempre mais complicado para a gente lidar com ela, com todo respeito. Mas aí ela chegou e disse assim, alguém perguntou a ela se João Batista era a reencarnação de Elias. Ela disse que não. Porque perguntaram então a João Batista, quem és tu? Tu és o Elias? Ele disse, não sou. Aí perguntaram, tu és profeta? Ele também disse, não sou. Eu disse, realmente, pastor, a senhora está dizendo que João Batista disse que não era Elias, mas a senhora acha que ele era ou não um profeta? Não, ele era profeta. Mas quando ele disse que era profeta, a senhora acreditou. Agora, quando ele disse que não era Elias, a senhora não acreditou, por quê? A senhora acredita que ele era ou que não era Elias? Não, não era. Gente, por quê? Porque ele disse que não, mas ele também disse que não era profeta. Como é que a senhora está dizendo que ele era profeta se ele disse que não era? Se a senhora disse que ele disse que não era Elias e a senhora acreditou, a senhora também tem que dizer que ele não era profeta. Só tem um detalhe, minha filha. É que Jesus disse que ele era mais do que o profeta e que ele era o Elias que devia voltar. E entre Jesus e ele, eu fico com Jesus. A senhora fica com quem? Aí ela entrou no mais. Porque as pessoas querem refletir ou raciocinar só com um lado da questão. E a doutrina espírita não tem meia conversa. Ou é ou não é, não tem meio termo. É como Jesus ensinou, sim, sim, não, não. Isso aqui é uma cadeia de montanhas que tem lá, conhecidas lá em Israel como cadeias de montanhas do Hermon, que é aquele monte, o maior monte que tem na chamada Alta Galileia, aonde está a nascente do Rio Jordão. E Jesus andava tudo aquilo a pé. Subia da Galileia, ia para aquela região. Ele subiu aqui também, nessas cadeias de montanhas, e foi parar exatamente nesse monte, no sopé do Monte Hermon, onde ficava uma aldeia chamada Cesareia de Filipe. Não era Filipe Salomão, mas era primo. E Cesareia de Filipe foi um dos filhos de Herodes. Quando foi dividido aquelas aldeias ali, então Filipe teve uma Cesareia que ele construiu em homenagem a César. Como tem Tiberíades em homenagem a Tibério e assim sucessivamente, a questão política. E nesse local, é um local muito bonito, a gente visita sempre, pesquisa, aqui é o nosso guia Davi, né? Eu chamo meu grande professor, esse homem tem uma cultura e uma humildade, geralmente as pessoas muito cultas são muito humildes, né? Eu quero ser humilde, por isso que eu trabalho para ver se um dia eu consigo ter algum conhecimento para me considerar humilde. Porque esse homem, ele é um gênio. Esse homem, por amor ao Brasil e aos trabalhos que a gente faz em Israel, ele foi estudar cristianismo, ele é judeu. E coincidentemente a esposa dele, Dona Miriam, é médium de cura. É coisa interessante. Porque a mediunidade e a espiritualidade está em todo canto, né? Aqui nós estamos discutindo a questão de Cesareia de Filipe, aqui está Márcia não, é outra menina do Rio. Aqui, olha, a água pura da nascente do Jordão, outra, só para vocês terem uma ideia como o local é tranquilo, e aqui são as ruínas da antiga Cesareia de Filipe, onde Jesus esteve, e aqui, ó, mais uma outra foto do local, e aqui Jesus esteve com os discípulos. E foi aqui, num retiro com eles, que Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram, uns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Está lá em Mateus 16, 13 e 14. Ora, se o povo dizia que Jesus podia ser João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas, só podia ser reencarnado. E Jesus nunca consertou dizendo assim, olha, isso não pode acontecer. Né? Não diga ao povo que não pensem isso não, que reencarnação não existe, seria o momento de Jesus como mestre consertar a questão. Mas ele de forma nenhuma, ele contestou essa crença,
Porque dizem até que depois que Herodes viu falar de Jesus, que ele tinha degolado João Batista, ele pensou que Jesus era João Batista que já tinha voltado, porque ele acreditava até que o espírito podia sair do corpo do morto e entrar no vivo. Essa é uma das montanhas mais belas da Galileia, conhecida como Monte Tabor, não é, Fernandinha? Onde Jesus recolhia-se para orar sempre com seus discípulos, e numa das vezes que ele esteve aqui, é um monte que fica a 602 metros acima da planície de Esdrelon, que é um vale, coincidentemente, do outro lado desse monte, e fica a montanha de Endor. Já ouviram falar da montanha de Endor? Aonde Saul foi procurar a pitonisa, que conversou com Samuel desencarnado, mostrando que essa é a chamada Igreja da Transfiguração, de um grande arquiteto italiano chamado Berlucci, que ele construiu, de acordo com o que se fala, onde Jesus abriu aqui o canal espiritual, mostrando, ratificando a comunicabilidade entre os dois planos. O arquiteto foi muito feliz, que quando terminou o processo, Pedro disse: mestre, que ele tinha levado Pedro, Tiago e João, vamos continuar aqui, que as vestes, Jesus ficou com o rosto claro, e veio Moisés e Elias conversar com ele. E quando terminou, Pedro não queria mais sair dali, porque a energia estava tão boa que ele pediu para construir 3 tendas, uma para ele, outra para Moisés, outra para Elias. E o Berlucci simboliza aqui a tenda de Elias, de Moisés e a de Jesus como a maior nesse teto da igreja. Aqui mostrando Moisés, Elias, Moisés trazendo a tábua. Coincidentemente, a gente pode refletir que se Moisés tivesse proibido alguma coisa com relação a essa comunicabilidade que nunca proibiu, ele teria revogado aqui, ele mesmo vindo do mundo espiritual para conversar com Jesus no mundo material. E aqui é o Elias. Aqui nós estamos reunindo o grupo, explicando exatamente, porque o nosso papel é esse, de mostrar para as pessoas, né, a importância daquele lugar e dos acontecimentos. Aqui é o nosso companheiro Nonato. Ao descerem desse monte, ordenou-lhe Jesus: não digas a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Olha que coisa interessante, não diga a ninguém. Se ele ficasse calado, talvez ninguém nem dissesse, mas quando ele dizia, não diga, quando a gente proíbe alguém de alguma coisa, automaticamente a pessoa, por quê? Aí quer dizer, já era uma forma de divulgar o acontecer, tanto que até hoje a gente está sabendo, né? Os discípulos perguntaram: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Olha, os escribas também eram reencarnacionistas, e acreditavam que Elias tinha que voltar, não é? E Jesus respondeu-lhe: certamente Elias virá para restaurar tudo. Essa frase, esse versículo até hoje confunde os teólogos, porque Jesus disse que Elias ainda vai voltar. Tá certo? Tinha voltado, tinha acontecido tudo, mas Elias ainda iria voltar para restaurar todas as coisas. E aí ele diz assim: eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, mas antes fizeram tudo o que quiseram. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que ele falava. Então está palpável que eles sabiam que João Batista era a reencarnação de Elias, porque não é, além de ser crença pela Torá, Elias, o profeta Elias tinha falado isso, e o próprio Malaquias. Quer dizer, Isaías, não Elias, mas Isaías tinha previsto isso, e Malaquias também. Esses aqui são os famosos típico fariseu, que está lá em Lucas 11, 49 a 51, Jesus entre eles, né? E aqui, eis porque a sabedoria de Deus disse: eu lhe enviarei profetas e apóstolos, eles matarão e perseguirão algum deles, a fim de que se peçam conta desta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Isso está lá em... Sim, digo-vos, serão pedidas conta a esta geração.
Qual era a geração que Jesus falava? A que estava encarnado no tempo dele. Que segundo Jesus é a geração que viveu lá atrás. E que estava de volta. E como eles tinham feito tudo, derramado o sangue das pessoas do passado, também seria pedido conta a eles no presente. Lei de causa e efeito, reencarnação, dê o nome que der. Mas está bem palpável esse conceito de Jesus. E aqui, no seu ministério na Judéia, ele realizou coisas fantásticas, inclusive esses próprios ensinamentos, entre os quais o mais conhecido entre nós é o famoso diálogo de Jesus com Nicodemos. Um fariseu, um homem que admirou-se pelo que Jesus fazia, um homem que sabia que Jesus não era um ser comum, porque ele era, muita gente diz que ele era príncipe, ele não era príncipe, ou diz que era principal, na verdade ele era Nasci é dirigente, ele era o presidente, vamos dizer assim, do grupo dos fariseus. E ele, vocês veem que Jesus fazia coisa na Galiléia e tinha fariseu lá cobrando, em Jerusalém tinha fariseu lá cobrando. Nicodemos fazia questão de saber o que Jesus fazia, para saber realmente quem era Jesus. Só que Nicodemos, conhecendo a Torá diz assim: ai daquele que não der ouvidos a um profeta. É um erro, não ouvir um profeta. E segundo, o que Jesus fazia mexia com Nicodemos. E Nicodemos, já velho, depois dos 70, meu pai dizia que quem de morro não morre, de velho não escapa, né? Chegou o momento, ele foi de uma família muito nobre, sempre mandou. E Nicodemos, naquele aniversário dele em Jerusalém, ele passou a refletir sobre o futuro da sua vida. O que é que ele fez até agora? Mandou e foi obedecido. E de si mesmo, o que é que ele fez? Nada. E aí ele sabe que Jesus está em Jerusalém, na casa de um amigo. Então ele vai à noite buscar Jesus, não porque ele quisesse, ele achasse que Jesus poderia ensinar alguma coisa a ele, mas porque ele estava em crise. Tá certo? Então ele chega lá, qual é a saudação que ele faz a Jesus? Rabi. Olha a diferença. Vocês não conhecem, talvez alguém aqui tenha familiar judeu, ou tenha alguém da família judaica, mas o judeu, ele não gosta de conversa que não tenha fundo, conteúdo. Ele não perde muito tempo com sobretudo sendo um ortodoxo, que era o caso de Nicodemos, principal chefe dos fariseus. Então, quando ele chega, ele saúda Jesus: Rabi, sabemos, ele não diz eu sei. Sabemos que tu vens da parte de Deus. E por que nós sabemos que tu vens da parte de Deus? Porque ninguém é capaz de fazer os feitos que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele não disse eu sei, ele já tinha feito toda a pesquisa extramuro ou nos bastidores. Diga, pessoal, tem um carro parado aí na garagem 4808. A pessoa precisa sair, está parado na porta da garagem. Por favor. Placa 4808. Quem for vai lá tirar, por favor. Então ele já faz uma saudação, porém baseada em conhecimento, já que ele já tinha de quem era Jesus. E João, que narra esse episódio, não entra em maiores detalhes. João já chega trazendo que Jesus coloca isso para Nicodemos. Em verdade, eu te digo, se o homem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Por que Jesus disse isso para ele? Então eu acho que, na minha visão de pobre, que procura entender isso, eu sinto que Jesus leu a atmosfera mental que havia em Nicodemos, pela situação em que ele se apresentava, pela crise. Era o dia do aniversário dele.
E ele tinha lido que quando a pessoa faz 70 anos, lê o salmo no Israel, é assim, cada ano é o salmo do ano que a pessoa está completando. São 150, então dá para todos a existência. Eu quero ler todos. Não sei se vou conseguir, mas... Então ele lê o salmo e diz assim, ampara-me, o salmo 71 diz assim, ampara-me na minha velhice. Então ele entendeu que estava velho, e aí eu acho que a parte disso, da reflexão, é que ele vai buscar Jesus. Aí como Jesus disse assim, Nicodemos, não te preocupa, você terá outra oportunidade. Porque aquele que não nasceu uma segunda vez, não poderá saldar os seus débitos, se aperfeiçoar para poder chegar a Deus. Isso é bíblico, isso está na Torá. E Jesus estava falando para um homem que era o representante da classe que mais defendia a reencarnação, que eram os fariseus. Era o grupo reencarnacionista. E Paulo usa isso numa discussão que tem lá em Cesareia, lá no livro de Atos, quando quiseram condená-lo, juntou-se escriba de um lado, fariseu do outro. Paulo disse, eu sou fariseu da tribo de Benjamim e acredito na ressurreição. Aí começou a briga entre o sacerdote de um lado com o sacerdote do outro. Paulo, inteligente, passou a batata quente para ele, e o problema não passou mais a ser ele, mas a questão religiosa, que ele sabia disso, que ele era fariseu. Então, Jesus está falando para um fariseu, então você se acalme, que você vai ter sua chance. E ele diz assim, ele estava tão, coitado, perturbado, que ele diz assim, mas como é que pode um homem já sendo velho? Porque é tão interessante essa interpretação, Filipe, porque muita gente diz que Jesus estava falando do batismo para Nicodemos. Não é assim? Já ouviram muito essa interpretação? Aquele que não nascer da água. Ora, se Jesus estava falando, outros colocam, além de batismo, que Jesus fala não nascer de novo. Muitos tradutores, como o texto grego fala em anoten em grego, é de novo ou do alto. Então muita gente coloca nas suas traduções, aquele que não renascer do alto. Aquele que não nascer do alto, nem bota renascer, nascer do alto. Olha, nascer do alto é uma coisa, e renascer é outra completamente diferente. Mas no hebraico não tem dúvida, Jesus fala que aquele que não nasceu, que não voltar à fonte, ele fala em mímico, que vem da fonte, da água da vida. Porque a água maim e haim, em hebraico, representa vida. Então Jesus está falando em voltar, em nascer na sua origem. E aí Nicodemo pergunta, é tanto que ele não entendeu do alto, porque se ele tivesse entendido do alto, ele não teria feito essa pergunta. Como é que pode um homem já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Ele não podia ter entendido do alto. Só podia ter entendido Jesus falar de voltar à vida, à origem, a reencarnar. E aí Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, aqui eu tirei alguns textos, coloquei esse que eu acho mais importante, e eu grifei aqui em amarelo, necessário vos nascer de novo. Porque ele poderia ter dito, ele está falando, não te admires, de que eu te diga, está usando a segunda pessoa. Ele teria que dizer, necessário te é. Está certo? É como se eu estivesse conversando com o Filipe, e disse, olha Filipe, é necessário a você nascer, mas Jesus não disse. É necessário vos é para todos a necessidade, é tanto que ele muda o pronome de teté para vós, porque ali ele não estava só, estava com outro grupo. Então é outra passagem muito forte que muita gente também não quer aceitar, acha que é o batismo, e eu não vejo pelo texto original dessa forma. Jesus está mostrando a ele o conforto, a oportunidade que ele teria de nascer uma segunda vez. E o que é nascido da carne é carne. Ou seja, eu herdo do meu pai a genética física, as células que me formaram junto com a minha mãe, mas o espírito não. O espírito já existia antes, que é do espírito, nascido do espírito é espírito. Eu venho do meu próprio espírito, de múltiplas existências,
E aí que Jesus diz, o Espírito é como o vento, sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, Professor, nem para onde ele vai. Olha, pessoal, vai chamar o guincho. É um Sandero prata, placa EWR EWR 9878. 9878. Vai chamar o guincho, se tiver alguém aqui. Tudo bem, sem problema, Felipe. Vamos evitar que o guincho leve o carro do rapaz, né? Então, Jesus deixa bem claro aquilo que eu mostrei no início, que Moisés colocou no Gênesis 2,7, existe o espírito e existe o corpo. Tá certo? O corpo vem da terra, mas o espírito vem de Deus. E o espírito não herda de pai e de mãe. O espírito herda dele mesmo. Ele traz no seu perispírito a sua marca do passado. Não é porque o Êxodo fala que Deus sanciona sua lei na terceira, quarta e até 1000 gerações, e não até a terceira geração, porque eu não posso herdar do meu filho, nem meu filho de mim. Mas eu posso vir como meu neto na terceira geração. É o que tem lá no Êxodo 20. Então a Bíblia está cheia dessas passagens, tanto na primeira como na segunda revelação. O Espírito age onde quer e ouve o seu ruído, olha aí, mas tu não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A gente percebe, a gente escuta o sopro que a gente tem, mas você não sabe quem você foi, graças a Deus, quem você foi ontem, que é outro argumento que muita gente usa com relação à reencarnação. Ah, mas se eu não me lembro que eu fui, como é que eu vou saber se realmente eu sou o que você está dizendo? Graças a Deus que a gente não sabe. Olha, nem João Batista sabia que era Elias, porque ele tinha lá no passado, como diz a psicologia, não vamos mexer no porão. Todo mundo tem um porão. Aquele porão lá embaixo cheio de vasculhante velho, enferrujado, teia de aranha, coisas que a gente não quer mexer porque não trazer problema para a vida da gente. Assim são as nossas existências anteriores. André Luiz fala que quando é necessário, depois do desencarne, para despertar alguma coisa, a gente é permitido recuar 3. Porque nós conhecemos na doutrina a lei do progresso. Significa que hoje a gente tem que estar melhor do que na encarnação anterior. E analisando friamente, com tudo que a gente já evoluiu, dá uma analisada, uma meditada interior e ver que coisas sem significância somos nós. Imagina ontem. É melhor a gente não mexer com o porão velho e Deus, por misericórdia, não fazer com que a gente se lembre, porque a gente pode ter feito tanto mal ao nosso filho hoje, à nossa filha ontem, que se a gente se lembrasse, a gente não viveria bem essa existência, e muito menos ele. Porque a gente só quer se lembrar, como muita gente às vezes na doutrina vem falar comigo, que quer fazer TVP. Você tem problema? Não. Digo, olha, primeiro, doutrina espírita não faz TVP. Não é papel da doutrina. A doutrina, ao contrário, esconde as nossas coisas de ontem. Agora, se você está com um problema no presente que não consegue administrar, procura um psicólogo, um psiquiatra da área que ele tem essa possibilidade de fazer isso. É uma coisa da ciência médica psíquica, não da doutrina espírita. Professor, mas já me disseram que eu fui a rainha Elizabeth III, não sei de onde. Quer dizer, o cara só quer ser 31 de fevereiro. Quer dizer, ele está querendo matar uma curiosidade de egoísmo que foi importante. Se não é hoje, quer ter sido pelo menos ontem. O que acaba denotando um orgulho, uma coisa que, olha, vamos agradecer a Deus o que a gente é agora e trabalhar para ser rei amanhã, mas ontem não vale muito a pena. Se for um faraó, Deus me acuda. E eu costumo dizer assim, todo mundo só quer ter sido rei, não é? Só quer ter sido príncipe, rainha. Ninguém quer fazer TVP para descobrir que foi Lampião, Maria Bonita. Ninguém quer. Então é melhor a gente não mexer com essa questão. Se você não pode conviver com um problema psicológico no presente, procure um médico. Ok? Que é o que Jesus diz, a gente não sabe de onde vem, graças a Deus. Nem para onde vai, porque aí quem vai determinar é o nosso amanhã com o que a gente construir hoje.
Esse capítulo eu acho essa parte fantástica. Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29. Jesus coloca, complementando o que Daniel 12, 2 fala lá. Muitos dos que dormem no pó despertarão. Jesus coloca, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros subirão deles ao som de sua voz. Não é só muitos ou uma parte, mas todos. Quando ele fala todos os que dormem, era a crença que muita gente achava que ficava dormindo, que ainda hoje tem gente, infelizmente, em pleno 2014, acha que vai dormir, está dormindo, está descansando, não é? E tem aqueles ainda que acreditam nos que visitam as suas casas, que vêm aqueles irmãos de outra religião, dizendo, olha, o Apocalipse vai chegar, e está lá escrito, e quando chegar a hora, vem o anjo de Deus, aí tem um casal em casa, ele leva o homem ou a mulher. Um parente nosso, quando ele saiu, disse, ó, quem vai é tu, viu? Eu não vou não. Quer dizer, muita gente acredita literalmente nisso. Jesus coloca essa metáfora e dizendo assim, os que dormem ouvirão a voz, eu vou o despertar, porque todos nós despertamos no mundo espiritual. E aí ele coloca, os que praticaram o bem irão para uma ressurreição de vida, quer dizer, um despertar no mundo espiritual. E os que praticaram o mal subirão para serem julgados. Se você já evoluiu o suficiente, você entra na plenitude da ressurreição. Por isso que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Porque ele já era o último estágio. A gente é que fica ainda em encarnações sucessivas, porque a gente deve muito. E aí, muitos tradutores colocam isso, a ressurreição da vida, praticar o mal para condenação eterna. Tem muitas traduções assim, lamentavelmente. E eu digo, se Jesus, isso aqui é uma tradução nossa, que eu acho que essa é a verdade, que Jesus veio para que todos tenham vida, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas elas virão a pertencer, haverá um seu pastor, um seu rebanho, porque se Jesus tivesse vindo dizer que os que fizeram o bem iam para a ressurreição de vida, que fizeram o mal para uma condenação eterna, ele tinha perdido. Ele veio fazer o que aqui? Ele veio exatamente para nos libertar, para deixar o roteiro e a saída e a oportunidade para todos nós. E muita gente diz assim, a crença na reencarnação tira a autoridade de Jesus. Jesus morreu na cruz para quê? Eu digo, Jesus morreu na cruz para chamar a nossa atenção para o que ele deixou como código, que é o Evangelho. E se você seguir o código que ele deixou, você vai reencarnar menos. Então foi para isso que ele veio aqui, para apressar a nossa evolução espiritual, que estava muito lento. A gente fica muito preso à visão pessoal, porque muitos ainda acreditam, infelizmente, naquela história que Jesus, no final do Jesus ainda vai voltar, e vem num cavalo, numa nuvem, aí bota uma escada para você ir para o céu com tripitude, sem precisar morrer. É aquela visão puramente material. Nós vamos ao encontro dele em espírito, porque todo mundo quer ir para o céu, só que se perguntasse agora aqui, quem quer ir? Eu imagino se Jesus entrasse, o momento é oportuno, vamos, né? Então eu queria ver o que era, as desculpas seriam as maiores possíveis. Senhor, hoje é sábado, segunda eu tenho uma conta para pagar, né? E as desculpas seriam as mais, né, para não ir, porque a gente quer ir. Agora eu faço, às vezes as pessoas me perguntam, professor, o senhor tem medo de morrer? Eu digo, nem um pouco, eu só não tenho pressa, né? Eu estou aí numa boa, sem me preocupar e sem apressado, mas eu não posso ter medo, porque eu faço como a história, eu sei que ela vem de uma forma ou de outra, agora pressa eu não tenho. Então a gente tem que ter essa consciência, para não ficar criando coisas para diminuir
o nosso medo ou temor do que virá depois. Tem gente que tem várias denominações, arrebatamento e outras coisas, né? Isso aqui é o templo de Jerusalém, uma época daquela, uma planta. E aqui vocês observam que aqui tem o chamado tanque de Siloé, que aquela música diz, junto ao velho tanque de Siloé, né? Que fica perto da cidade de Davi. E aqui é onde fica a chamada piscina de Siloé. Você sai de dentro da cidade de Davi, hoje ela está praticamente toda aterrada, e aqui na entrada tem uma placa, ó, Shiloah Pu, que em hebraico é Berachat Ha-Shiloah, que é do verbo enviar. Por quê? Porque conta a história, segundo João 9, que aqui nessa piscina, aqui ó, ainda tem água daquela época, aqui tem um pouquinho, mas a piscina está praticamente toda aterrada. Aí Jesus encontrou um cego de nascença. E dizem que ele chamou o cego, passou saliva na areia, na terra, fez um lodo, passou nos olhos dele, vai te lavar na piscina. Porém, antes disso, os discípulos perguntaram, mestre, quem foi que errou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ora, se foi o pai, muito bem, estaria na crença antiga de que o filho pagava pelo pai. Mas se foi ele que errou, por que nasceu cego? Como é que ele errou se já nasceu cego agora? Errou quando? Só podia ser lá atrás. Meus irmãos, esse versículo me deu tanto do trabalho. Isso aqui é a entrada, a placa, isso aqui tudinho era onde era a antiga piscina, e o lado de cá é o que sobrou, o restinho da... Ao passar, ele viu um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram, Rabi, quem errou, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E eu, do ponto de vista da Igreja Católica, quando eu era fazer exegese, eu usava isso contra a reencarnação. Porque eu dizia, tudo bem, pode simbolizar uma crença, mas Jesus disse que nem ele nem seus pais erraram. Se ele não errou, como é que ele nasceu com deficiência visual? Olha o nó. Onde eu fui achar isso? Quase 30 anos depois, no Livro dos Espíritos. Sobre o capítulo da reencarnação, quando Kardec pergunta se um espírito superior pode descer a um planeta inferior. E a resposta, certamente. E quase sempre eles vêm em missão. Espontaneamente. Que ganham com isso? Evolui mais rápido. A resposta de Jesus é essa. Nem ele, nem seus pais. O que nele se procede é para que o Filho do Homem seja glorificado entre vocês. É como se dissesse, esse Espírito veio em missão, mais uma lição para nós, para me identificar como o Messias. O que não nega a reencarnação, por quê? Porque os discípulos já mostraram que ela existe, senão ele não podia. Porque quem foi que errou para que ele nascesse cego? Porque a colheita ele sabia que existia de algum erro, de algum defeito. E automaticamente, poderia realmente, 90% do planeta Terra nasce com deficiência visual por erro do passado. Esta é uma exceção nos evangelhos. Por isso que chama de piscina de Siloé, piscina do envio. Lishiloah, em hebraico, é enviar. O radical shalar, que no presente, sholer, eu envio. E Jesus diz, vai. Enviou o cego para se lavar na água da piscina. Por isso se chama piscina do envio. Ou piscina de Siloé, como chega em português para nós. Só é como a gente pode resolver 100% das nossas dificuldades de entendimento do Evangelho, é quando você junta
Evangelho com doutrina espírita. Tem um episódio também lá no Evangelho de Marcos, logo no começo do Evangelho de Marcos, capítulo 4, que ele fala da tempestade no mar da Galileia. E ele diz que os discípulos estavam pescando, Jesus dormindo, né? E aí veio um vento, porque ali em determinadas épocas do ano existe o canal, aquele canal do Vale do Jordão, eles encanam um vento ali, forma um vento que vai disparar no mar da Galileia, e ali as ondas se envolvem. Eu não sei se foi nessa turma que você teve a última. Vocês foram em que ano? Ano passado? Não, né? Então foi nessa última turma, ano passado, nós tivemos quase uma tempestade no mar da Galileia. Foi, né? Muito interessante, e eu vi coisas, foi muito interessante. Para mim, eu estava revendo aquele momento. E diz Marcos que os evangelistas, os pescadores, ficaram agitados e Jesus dormia. Jesus dormia na proa, não estava nem aí. Jesus não era feito a pesca, porque a gente vê alguém pescando, pelo menos saber o tamanho do peixe, se vai muito, se sai pouco, mas ele estava nem aí para a questão. E ele foi desperto pelos discípulos: mestre, acorda o homem, senão a gente vai morrer. Acorda, acorda, acorda. Acordaram, Jesus levantou e disse que foi: mestre, a gente vai, se o senhor não der um jeito aí na situação, a gente vai se acabar. Aí disse que Jesus levantou a mão assim, acabou. Acabou o vento, acabou a onda. E aí os discípulos disseram assim: oxe, gente, mas quem é esse? Os próprios discípulos, que até as ondas e o vento temem a eles, obedecem a ele. Aí Jesus olha para ele e diz: mas por que é que vocês ainda não têm fé? É como se fosse assim: vocês estão tanto tempo comigo e não aprenderam nada. Aí eu comecei a analisar isso. Como é que Jesus fez isso? Influenciar no fenômeno da natureza. Aí a igreja diz: milagre. Não é? Foi um milagre. E eu comecei a rodar. Aí eu digo tudo. Ou o livro dos Espíritos, ou a Gênese. São as saídas para nós nesse caso. Eu chego no livro dos Espíritos, tem influência dos Espíritos nas forças da natureza. Tempestades, maremotos, tsunamis, terremotos, tudo são causados por espíritos. Jesus desperta, mas assim: ô menino, vão embora, que o menino quer pescar e eu quero dormir, dá sossego para a gente. Só. Aí olha para ele: mas vocês não sabem fazer isso? Realmente é muito simples. Se eles influenciam na natureza, a gente pode, quem tiver autoridade, dizer: olha, agora eu quero uma temperatura maior, uma chuvinha mais, uma chuvinha menos. Vai chover lá na represa de São Paulo, está faltando água, está faltando... Porque eles influenciam nisso. Eles são os servidores do mundo espiritual para realizar essas tarefas para a obra divina, para a obra de Jesus. E a gente só aprende isso na doutrina espírita. É o melhor, é por isso que está lá escrito. É a chave através da qual tudo se explica de um modo simples. O Espiritismo vai acabar com o mistério. A questão 627 fala disso. O papel dos espíritos é levantar o véu. Que Kardec pergunta: se Jesus já trouxe a lei, já veio tudo isso, para que espiritismo? Isso aqui é uma pergunta de um camarada que tem senso, né? Porque ele já tinha feito 626 perguntas. E os espíritos já tinham dado a resposta a todos. Será que Kardec tinha dúvida ainda sobre o papel do espiritismo? Mas ele queria que o Espírito da Verdade dissesse qual era o papel. O nosso papel é levantar o véu. No tempo de Jesus, a linguagem era figurada e metafórica. Hoje acabou isso. Agora tem que ser esclarecido de uma forma palpável. E esse é o papel dos espíritos. E ainda acrescenta: depois da revelação dos espíritos, ninguém pode pretextar ignorância. Porque não tem mais segredo. Está praticamente tudo revelado. A moral, a reforma interior, a ciência que ainda permanece, porque a ciência é viva. Mas o restante está pronto.
Então nós não podemos ficar atrás do muro, nem esquecer todas essas informações que vêm para que a gente as aplique no dia a dia. E muitos missionários, muitos espíritos evoluídos que vieram ao planeta faziam isso, desafiavam a gravidade, fazia chover onde não tinha chuva. Houve um missionário aqui no Nordeste, chamado Frei Damião, lá no Nordeste, que eu tinha 5 anos de idade, da seca, tá, 1955, quase morre todo mundo de seca. E soubemos que Frei Damião estava lá numa cidadezinha perto, e que ia haver uma procissão para chuva, para chover, que ele ia fazer chover. E foi aquela multidão, lá em casa foi todo mundo, e eu no meio. Quando nós chegamos na cidade, era 2 horas da tarde, o sol a pino, o calor insuportável, chega, doía o sol na cabeça da gente. Frei Damião pegou todo aquele pessoal, levou para a entrada da cidade e fez o povo subir cantando uma música da igreja, que a letra dizia assim: perdão, meu Jesus, perdão, Deus de amor, perdão, Deus clemente, dai-nos chuva, Senhor. Começou da entrada da cidade, não era uma cidade muito comprida. Quando chegou na metade, começaram a se formar nuvens nos horizontes. Nós ao entrarmos na igreja, todo mundo emocionado. A chuva caía em abundância. Quer dizer, esse homem teve o poder de conclamar e trazer espíritos para realizar uma chuva, uma tempestade. Isso eu presenciei com 5 anos de idade. Então isso mostra que o que está escrito lá no Livro dos Espíritos é uma verdade. Basta que a gente, sabendo tudo isso, utilizar em nosso benefício. E não ficar dando trabalho a esse homem que é tão bom e tão maravilhoso, que além de nos trazer tudo isso, ainda convidou esse grande homem para vir cumprir a missão de trazer a terceira revelação. E quem conhece a primeira, a segunda e a terceira, tem tudo o que necessita para evoluir. Vamos agradecer a Jesus por esta noite e vamos dizer a Ele, pedir sobretudo desculpas, porque ainda estamos muito lentos. A gente era para fazer muito mais, pelo conhecimento que a gente tem. Porque agora nós já temos a informação, falta-nos a prática. Por isso que Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, com autoridade. E que Ele possa permanecer nos nossos corações, esta noite, amanhã e sempre. O vídeo nos conduz a uma verdade que muitos evitam. A reencarnação pode ser a explicação mais coerente para as nossas dores, nossos encontros e nossas consequências. Jesus, segundo o professor, jamais negou isso. Ele falou de nascer de novo, e não de morrer e desaparecer. Ele nos trouxe a esperança de que há uma continuidade, uma evolução da alma. Imagine isso por um momento. Você não é uma página em branco. Você é história, aprendizado, crescimento e ainda tem muitos capítulos pela frente. Você já viveu antes e vai viver novamente, não para repetir erros, mas para conquistar experiências que ainda não dominou. Isso não é medo. Isso não é fantasia. É um chamado. Um convite para despertar a responsabilidade da sua própria jornada espiritual. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração depois de refletir sobre isso. E se inscreva para seguir comigo nessa busca pela verdade que liberta.